Amém, pessoal? Nós estamos de novo aqui nessa manhã desse dia. Hoje é quarta, e sendo quarta, nós estamos de novo me colocando mediante a você, a vocês, mediante o mundo, os continentes, os países, as cidades, o YouTube, as redes sociais. Eu louvo a Deus pela minha vida, pela nossa vida. Eu louvo a Deus pela nossa casa, nossa família e os nossos familiares. Isso aí tem sido importante, tem sido uma das coisas fundamentais da gente poder olhar, ver, enxergar que nós somos o patrimônio de Deus aqui na terra. A Bíblia fala que no passado, Deus olhando ele viu uma terra oca, vazia, sem forma e sem sentido, e Deus ele resolveu formar o céu, a terra e o mar. Porque o céu, a terra e o mar era treva, e nós estávamos na escuridão, mas Deus ele deu a luz, ele deu a luz, ele fez que haja luz, então houve luz, né? E Deus ele formou as coisas assim detalhadamente certo, cada coisa no seu devido lugar. Então a Bíblia nos fala que Deus ele formou o céu, houve o céu, formou a terra, houve a terra. Ele formou o mar e houve o mar. Ele deu a luz a esse mundo. E porque ele fez as coisas certas. Tem um texto da Bíblia que nos fala que Jesus ele é a luz. Ele é a luz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a força, o refúgio e a fortaleza. Existe um texto que fala que Deus ele acampa os anjos ao redor daqueles que o temem. Então Deus, ele no passado, ele olhando e vendo que houve uma das coisas importantes, fundamentais, e Deus ele pôde ter correspondido sem depender de ninguém, porque Deus ele habita diante o reino espírito em verdade. Deus ele não depende de ninguém, porque ele sendo Deus ele formou o céu, a terra e o mar. E no sétimo, descansando ele viu que faltava de cima da terra para poder completá-lo. E Deus ele foi sábio, Deus ele foi inteligente. E Deus ele olhava, ele via que faltava algo de cima da terra. E Deus ele pôde ter feito com mais as coisas com mais a máxima perfeição. Ele formando o homem do pó, do barro, da cinza, a imagem e a sua semelhança. Então, na verdade, na realidade, nós somos a imagem e a semelhança de Deus de cima dessa terra. E Deus ele deu uma alma, uma vida, um ser, uma formação. Então, Deus ele abençoou quando no início do mundo que nós viemos através do nascimento, do romance da vida de dois. Muitas vezes, Deus ele fez que isso viesse a acontecer para que nós possamos e viemos colocar um sentido acima de tudo isso, um sentido acima das coisas. Porque a Bíblia, ela tem um texto que nos fala que Deus ele formou o homem à imagem e à semelhança dele. Então nós somos a imagem de Deus, nós somos a semelhança de Deus, nós somos a menina
dos olhos de Deus. Isso aí é importante, isso aí é fundamental, isso aí é um fundamento que Deus deixou, porque nem Deus ele foi soberbo, nem Deus ele foi orgulhoso, e muitas vezes nós que viemos através do nascimento do pai e da mãe, a vida de dois, através de um feto, de uma relação, de um casamento, a gente veio a esse mundo pelo o consentimento de Deus. Foi Deus que permitiu a gente ter vindo a esse mundo depois dos 9 meses de nascido. É aonde que a gente é um menino, uma menina, é um bebê, uma criança, aonde a gente não temos consciência de nada. E é aonde que nós se tornamos esse bebê, esse menino, essa menina se torna uma pessoa indefesa, inconsciente, porque não tem consciência. São pessoas que são salvas, crianças. A Bíblia fala, uma das coisas, quando Jesus ele esteve aqui de passagem, que ele se manifestou em carne. A Bíblia fala uma das coisas importantes, uma das coisas fundamentais, que é isso que nós temos que entender, encaixar na mente, no consciente, ter essa consciência de cima da terra, carregar conosco essa aliança. Quando Deus, ele no passado, ele viu que precisava do homem, a partir do momento que o homem ele vem a esse mundo com o nascimento da mãe, depois dos 9 meses que se torna o moço, a moça, depois que ele se torna de uma maior idade, passa a ser de maior, ele passa a ter consciência daquilo que ele vem fazer, vai fazer, aquilo que ele possa vir fazer. Ele tem que ter consciência de tudo isso. Então é aonde que a gente se evoluímos, acabamos evoluindo no desempenho, da vida do dia a dia, aquilo que Deus quer. Muitas vezes a gente não conseguimos entender a forma de Deus, o andamento de Deus, o desempenho de Deus na vida individual, na vida pessoal, na vida família, na vida familiar, na vida de dois, no casamento, no romance, no noivado, no casamento, na vida, porque depois que a gente vem assumir essa responsabilidade, aí nós temos que entender que ainda falta muita coisa vir acontecer para que nós possamos colocar a mão, examinar a si mesmo e vir colocar a mão na nossa consciência, de poder enxergar que o mundo ele faz parte, o mundo faz parte da vida de cada um de nós. A Bíblia fala que nós somos do mundo, nós vivemos no mundo, mas a gente não somos do mundo. A partir do momento que a gente passa e vem a tomar essa decisão, depois que se torna um rapaz, uma moça, a gente tem que entender uma das coisas, que a gente já nasce contaminado pelas coisas da vida. Quando a gente vem a esse mundo, vir ter essa consciência de pensamentos, de formação de ideia, de opinião. Quando a gente vem estudar, vem formar, vem a ser um doutor, um advogado, um juiz, um médico, um homem do campo, da cidade, a gente temos que entender isso, que as coisas não terminam aí, as coisas vão muito mais além, através do conhecimento de Deus chegar na vida de todos nós. Então, muitas vezes é isso que nós falamos, nós batemos na tecla, nós batemos, falamos, não vamos cansar de falar esses conhecimentos que Deus ele tem nos dado, através de quê? Através do conhecer,
através do arrependimento, através do nascimento de Deus, de Deus, da água, do Espírito, porque nós temos que conhecer uma dessas coisas, porque isso aí faz parte da vida do homem, é o fundamento de Deus. Desde o início do mundo, Deus ele formou, ele viu uma terra oca, vazia, sem forma, sem sentido, e Deus ele formou o céu, a terra e o mar. E no sétimo, descansando ele fez do pó, do barro, da cinza, que nós viemos a esse mundo. Então nós somos um ser, nós somos uma formação formada por Deus. E muitas vezes a gente não podemos deixar que essa verdade venha passar debaixo dos nossos olhos, diante a esse mundo, diante de Deus, diante uma sociedade. Porque muitas vezes existe aqueles que estudou, formou, tem um conhecimento, é um doutor, um advogado, um médico, um político, é um homem do campo, da cidade, mas falta ele ainda chegar o conhecimento de Deus, da verdade. Então, por isso que Deus, ele olhando, ele vendo, ele viu que no passado, existiu um passado. Ele viu que no início de tudo, ele viu que no início de tudo, ele havia formado, existia o reino, a justiça de Deus. E lá no reino, na justiça diante de Deus, existia milhões e milhares de anjos do bem. Mas existiu um dos anjos que foi levita, que fez parte do reino, veio fazer parte da justiça de Deus. Mas ele passou a desobedecer a Deus, querer tomar o reino, a justiça. E Deus olhando, Deus vendo, Deus sabendo, Deus tomou uma decisão imediatamente. Deus resolveu expulsá-lo. E ele foi expulso, ele foi lançado, ele foi jogado, ele foi derrubado. E a Bíblia fala que com ele levou uma legião de anjos do bem, que se tornou anjo do mal.